Essa gloriosa do Senhor aqui. Estou grata a Deus por essa oportunidade, por essa responsabilidade. É muita responsabilidade assumir um lugar como esse. Mas, ao mesmo tempo, é gratificante, porque, como discípulos do Senhor, nós precisamos cumprir o ID de Cristo. E eu sei que, quando temos um chamado, nós precisamos nos dispor. Quem aí é discípulo do Senhor? Você precisa cumprir o ID de Cristo na sua vida. Amém? Amados, eu estou muito feliz em estar aqui. Quero agradecer a Deus, louvar ao Senhor por cada vida, pelos pastores desta igreja que me concederam essa oportunidade. O Senhor marcou esse encontro. E hoje eu tenho aqui boa parte da minha família. Minha mamãe está aqui, minha irmã, minhas sobrinhas, parentes da minha sobrinha aqui também, e eu fico muito feliz. Falo como o apóstolo Paulo, pastor Alcimar, por esta causa me coloquei de joelhos diante do Senhor. E hoje eu estou colhendo, viu? Quero dizer para a minha família que vocês são resposta de oração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos todos nós dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque Deus tem um propósito. Na minha e na sua vida. Nada é por acaso. E o Senhor cumpre aquilo que Ele promete em nós. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Deixe sua Bíblia aberta nesse capítulo muito conhecido da igreja. Nós vamos passear por esses versículos. Eu quero ler apenas o versículo 15. Que o Senhor ministrou ao meu coração, mas você pode deixar a sua Bíblia aberta, é uma palavra bastante conhecida da igreja, mas quem crê que a palavra de Deus se renova a cada manhã? Eu costumo dizer assim, amados, Deus Ele dá a revelação da sua palavra mediante aquilo que é a sua visão de mundo. Eu me lembro que há 18 anos atrás, 18 anos eu formei, mas há 23 anos atrás, quando comecei o curso de psicologia, e eu estudava e eu fazia o parâmetro da fé com a ciência. Às vezes era criticada pelos professores, mas aquilo ardia dentro do meu coração. E aí quando eu ia para a Bíblia, para a palavra, o Senhor começava a me mostrar as emoções dos personagens da Bíblia. O Senhor começava a me revelar coisas internas, né? Pelas quais eles passaram. E eu creio que esse é o meu chamado. Todas as vezes que eu leio a palavra, eu começo a levar para esse lado, porque essa é a minha visão de mundo, de vida. E eu creio que é assim que o Senhor revela a palavra de Deus para mim. Então eu sei que essa passagem já foi pregada por vários pregadores. Talvez você ouviu várias vezes essa mensagem, mas o Senhor me deu uma revelação diferente sobre isso nessa noite. E você crê que o Senhor vai falar contigo? Louvado seja o nome do Senhor. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Então aqui nós estamos diante da história da mulher samaritana. E a minha e a sua Bíblia me diz que o Senhor estava para ir da Judeia para a Galileia. E ali com seus discípulos ele disse, necessário é passar por Samaria. Eu não sei se você conhece o contexto histórico, mas os judeus não se davam bem com os samaritanos. Por que eles não se davam bem com os samaritanos? Quando Salomão morreu, 900 anos antes de Cristo, o reino de Israel foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou com 10 tribos, das 12 tribos de Israel. A capital do reino do norte era Samaria. O reino do sul ficou então com 2 tribos, sua capital era Judá. E o que ocorre? Aconteceu que o rei que governava a Síria tomou posse desse reino do norte. E com isso ele levou muitos povos a habitarem ali. Povos esses que não professavam a mesma fé dos judeus, do povo de Deus.
Povos esses que começaram a misturar etnias, culturas, religiões, diferentes daquela que estavam escritas na palavra de Deus. E então os judeus entendiam, aqueles judeus mais tradicionais, eles entendiam que eles haviam negado a sua fé no Deus verdadeiro. Porque eles começaram a se casar entre eles lá, praticando coisas que não estavam na Torá, que não estavam na lei de Deus. Então os samaritanos eram completamente rejeitados pelos judeus. E quem era Jesus? Um judeu. Aí de repente Jesus escolhe o caminho mais difícil para chegar à Galileia, passando por Samaria. Isso é muito lindo, por isso que a história desta mulher é uma história dotada de tanta beleza. Porque de início Jesus já começa quebrando paradigmas, quebrando preconceitos, nos ensinando sobre algo muito lindo, que Ele muda itinerário para alcançar uma vida, que Ele muda caminhos por causa de uma pessoa, que Ele entende que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E então Jesus escolheu este caminho para chegar ali e ter o encontro com aquela mulher. Para mim, na minha opinião, essa passagem bíblica é uma das passagens mais lindas, se não falar a mais linda, que vem falar sobre cura. Foi um encontro verdadeiramente de cura na vida daquela mulher. Por quê? O Senhor deseja nos curar, amados. Ele deseja restaurar as nossas emoções. Ele deseja ter certeza de que nós estamos completamente curados. Porque quando carregamos feridas, desde que essa ferida é aberta dentro de nós, ela passa por ciclos. E esses ciclos se caminham até o momento em que ela é propagada. Pessoas feridas ferem outras pessoas. Pessoas que não são curadas propagam feridas pelos seus próximos, e nós somos os maiores propagadores de feridas, principalmente para aqueles que estão mais próximos de nós. E eu quero dizer algo para você, a ciência diz e comprova, e eu creio que você vai concordar comigo, todos nós carregamos de uma certa forma feridas e dores dentro da nossa alma. Temos uma história de vida. Desde o momento da concepção, porque hoje já se comprova que os genes, através da epigenética, os genes que são passados dos nossos pais, carregam dores emocionais que podem ser transmitidas no momento da concepção. O bebê dentro do útero, ele só não vivencia as situações de fora pelas quais a mãe enfrenta, como também emoções que já estão na genética dele. Sabe como que isso foi comprovado? Uma psicanalista muito famosa, judia, ela começou a estudar segunda e terceira geração de pessoas que passaram pelo Holocausto, que tinham um transtorno de estresse pós-traumático, que vivenciavam emoções e traumas como se tivessem estado lá, mas nunca tiveram. E ela começou aí, hoje está um boom muito grande da epigenética, que é uma área da neurociência explicando tudo isso. Então nós, enquanto seres humanos, dotados de corpo, alma e espírito, pelo qual o Senhor nos dotou, e isso está escrito na palavra, nós possuímos dores na nossa alma. Aí nascemos, temos a nossa infância, até os 7 anos de idade, praticamente, meu irmão, minha irmã, tudo que você vive hoje, você viveu até os 7 anos de idade. Você experimentou coisas nesse período, que é onde a maior parte da nossa personalidade é formada. E quantos de nós não escolhemos a família que viemos, não escolhemos as situações que passamos, e temos que viver situações difíceis muitas vezes. Eu louvo ao Senhor pela família que eu vim. Eu tive uma infância completamente curada, sarada. Os meus pais foram um pai e uma mãe de ouro que o Senhor escolheu para que eu viesse, uma família estruturada. Mas eu sei que essa não é a realidade da maioria de nós. Porque, como eu disse, pais feridos ferem filhos.
filhos feridos ferem filhos. E o ciclo da ferida vai perpetuando. Mas eu quero te dizer algo aqui nessa noite. A palavra de Deus diz em Oséias 6:4, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você tenha certos conhecimentos, porque eu tenho plena convicção que a partir de hoje, o ciclo da ferida vai ter um fim na tua vida. Você não vai mais ser um propagador de ferida para os seus. Sabe, certa vez eu vi uma figurinha que me deixou muito impactada. Era um desenho, aqui estava o bisavô, aqui estava o avô da criança, aqui estava o pai da criança, aqui estava a criança. E o bisavô aqui dizendo para o avô, inútil, você não dá conta de nada, você é incapaz, você não presta. E o avô transferia tudo isso para o pai da criança. Você é um inútil, tudo que você faz dá errado, não sei por que você nasceu, você não deveria ter vindo ao mundo. E o pai da criança dizia para a criança, você é fera, você vai conseguir, eu acredito em você, você é obra e criatura de Deus. E essa criança pintava uma linda tela com paisagens maravilhosas, porque o ciclo da ferida foi quebrada naquele pai. E é sobre isso, amados irmãos. Nós não podemos nos conformar com o que vivemos. Não importa o que aconteceu com você. Importa que em Deus e na sua promessa, mediante a palavra dele, você tem toda a autoridade de quebrar ciclos na tua vida. Você não precisa transmitir isso para ninguém mais não. Aliás, eu vou mais longe para você. Se até hoje você transmitiu isso para seus descendentes, você vai curá-los em nome de Jesus. Porque o Senhor quer trabalhar em toda a tua geração. Todas as suas gerações serão bem-aventuradas, porque o Senhor irá fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Então, amados, essa história é maravilhosa. Ela fala de quebra de ciclos. E um primeiro ponto, o primeiro tópico que eu quero conversar com você nessa noite é que foi um encontro improvável, mas intencional. O verso 6 nos diz assim, e estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isso a hora sexta. Quando eu li esse versículo, pastora Lidiane, o Senhor me deu uma revelação sobre essa hora sexta. E eu comecei a pensar hora sexta, o que quer dizer hora sexta? E fui pesquisar sobre a hora sexta. Sabe qual é a hora sexta na Bíblia? Por volta do meio-dia. E sabe o que isso significa? No meio-dia é o momento em que o sol está brilhando mais forte. No meio-dia, pastor Alcimar, não há sombra, porque o sol está diretamente em cima da nossa cabeça. Na hora sexta é a hora em que tem mais claridade do dia. E aí, por que Jesus chegou à hora sexta? Primeiro, porque ele sabia que era a hora que aquela mulher estava diante do poço. Mas o que isso fala para mim? Isso não é apenas um horário, isso carrega um significado espiritual muito poderoso. Porque no tocante às nossas feridas da alma, a ciência vem falar aí que aquilo que eu não conheço, eu não consigo tratar. Freud, o pai da psicanálise, ele usou um termo chamado catarse. Quem aí é psicanalista sabe. O que era catarse? Nada mais, nada menos do que colocar para fora o que está dentro de você. E através da catarse, então ele conseguia entender as neuroses dos pacientes que passavam por ele. Entendendo as neuroses dos pacientes, ele conseguia entender e começar a tratá-los. E tem uma frase muito forte, eu não sei quem falou, mas eu traduzo isso para todas as vezes que eu passo e que eu falo, que aquilo que é enterrado vivo nunca morre. É forte, não é, meus irmãos?
Então, o que quer dizer a hora sexta, meus amados irmãos? É muito poderoso, é um momento que a luz está no auge. É o momento que Deus chega ali para dizer para aquela mulher: ei, tudo que está no mais profundo do escuro da tua vida, vai vir à luz nesta hora. Não há como você esconder mais nada, porque o dono da luz, da libertação, da cura, da transformação, ele chega ao meio-dia na tua vida. Meio-dia é momento de clareza, transparência. No meio-dia não há sombra, você não se esconde mais. No meio-dia, a luz faz revelar tudo que está no profundo. E essa história é dotada de tanta beleza, de cura de alma, na vida daquela mulher. Amados, olha só, a cura da nossa alma começa quando aquilo que foi reprimido, negado ou escondido vem à luz. Porque é muito difícil, eu sei. Aquilo que mais nos feriu, que mais nos machucou, a gente não quer falar. A gente quer deixar lá num lugarzinho só nosso. A gente quer negar aquilo o tempo todo. Só que aquilo nos acompanha por onde a gente está. E assim como Freud descobriu que eu preciso colocar para fora aquilo que me fere, o Espírito Santo de Deus sabe que você precisa entregar nas mãos do Senhor todas as dores que você carrega, todos os traumas que você vive, tudo que foi preciso você passar até chegar aqui, não importa. Entregue nas mãos do Senhor, porque somente Ele pode tratar as nossas emoções, e nele nós vamos ter os nossos traumas completamente curados. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, segundo ponto, no verso 15, eu vejo que nós lemos aqui o verso 15, ela dizendo assim: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar a tirar essa água. Veja bem, nós sabemos que nós temos as nossas necessidades fisiológicas, sim ou não? Água nós precisamos beber todos os dias e várias vezes por dia, senão o nosso corpo adoece. Como que ela chega em Jesus depois dela entender toda a mensagem e diz que ela quer aquela água para que ela não precise voltar naquele lugar para tirar mais água? Qual a possibilidade ou a probabilidade dela não voltar naquele poço nunca mais? Zero. Porque para alimentar o seu corpo físico, ela necessita voltar naquele poço mais vezes. Mas entenda a revelação que o Senhor está falando através desse versículo. Ali, irmãos, era o lugar da fuga, da esquiva daquela mulher. Não era o lugar onde ela ia apenas para buscar a água que matava a sede do corpo. Mas era um lugar talvez que ela ia afastar de todo mundo para viver as dores, as emoções da alma que ela carregava. Imaginem naquela época uma mulher que vivia da forma que essa mulher vivia. Ela sofria muitos preconceitos. Ela era discriminada. Ali naquele poço, com a desculpa de pegar água ao sol do meio-dia, ela ia para viver as maiores dores que ela carregava em sua alma. E eu quero perguntar para você nessa noite: qual tem sido o lugar da tua fuga? Qual tem sido os poços que você tem ido para se esconder do sol do meio-dia? Quais os lugares que você tem ido, que você tem negado aquilo que Deus está escancarando diante de você e dizendo: ei, eu preciso conhecer, eu já conheço, mas eu preciso que você se conheça verdadeiramente e traga à luz essas coisas que ferem o teu íntimo, o teu coração, porque eu tenho a cura para tudo isso. A sede mais profunda da alma daquela mulher. Vejam os versos 11 e 12. Acompanhem comigo. Disse a mulher: o Senhor não tem com quem tirar a água, porque o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva?
Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço no qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Entenda, amados, Jacó cavou aqueles poços. Eles não entendiam Jesus como Salvador. Eles eram a geração de Abraão, Isaque e Jacó. Aquele poço era algo sagrado para eles, porque é onde o próprio pai Abraão, o pai Jacó, bebeu a água daquele poço. Então ela diz isso. Mas aí vamos mais à frente, nos versos 13 e 14, Jesus segue com a sessão de terapia na vida daquela mulher. Oh, que coisa linda. Para mim essa passagem é o exemplo mais vivo de uma sessão de terapia que existe na palavra de Deus. Jesus promoveu a primeira sessão de terapia da humanidade, pastora Lidiane, com a mulher samaritana naquele poço. E ele não desistiu dela. Nos versos 13 e 14, olha o que ele diz. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Eu não sei se você entendeu essa mensagem. Quem beber da água de qualquer poço natural que possa existir, essa água que eu bebo aqui, ela matará apenas a minha sede do meu corpo físico. Mas aquele que bebe da água que Jesus brota da fonte da vida, nunca mais terá sede. E eu bebo desta água desde os meus 17 anos. E eu nunca precisei afastar deste caminho, desta água que eu bebo, porque verdadeiramente ela matou toda a minha sede existencial e continua matando todas as vezes que eu preciso, porque é uma fonte inesgotável. Louvado seja o nome do Senhor. Ela naquele momento não conseguia ver além das questões externas ou das necessidades fisiológicas. Ela tinha sua mente na água natural. Mas o Senhor naquele encontro mostrou para ela que não é somente esta água que nós precisamos buscar na nossa vida, porque também temos uma alma. E a alma daquela mulher gritava por ajuda. A alma daquela mulher gritava por socorro. A intenção de Jesus era profunda. Amados, a partir do momento que aquela mulher teve um encontro com Jesus, ela mudou completamente a sua personalidade. Sabe por quê? Eu não conheço ninguém que tenha um encontro com Jesus verdadeiramente genuíno, que aceite beber da água da vida, que entenda que Ele tem a água que mata qualquer sede, que não tenha transformação profunda na sua alma, na sua personalidade. Pelo menos, amados, é assim que deve ser. E se não está acontecendo na sua vida, você precisa rever algumas coisas, alguns conceitos. E nós vamos entender isso também. Precisamos levar Jesus na nossa vida emocional. Amados, muitas vezes nós nos oramos e nos ajoelhamos diante do Senhor, falamos de tantas coisas, pedimos tantas coisas, mas temos dificuldade de falar das nossas dores, é ou não é verdade? Porque sabe aquela dor que você não quer mexer porque dói muito? Você não quer nem trazer à sua memória. Quando vem alguma coisa que começa a mexer com a emoção, você já trata de mudar de mente, de pensamento para aliviar aquilo ali. Mas isso é enterrar vivo. E o que se enterra vivo não morre. O Espírito Santo de Deus está dizendo aqui nessa noite: eu vou desenterrar processos, feridas, traumas, dificuldades. Mesmo que doa, vai doer uma vez só. Porque o dono da cura, o dono da vida, aquele que tem água viva, que jorra da fonte eterna, que nunca mais dará sede, Ele está aqui, e Ele irá trazer para você a verdadeira cura e duradoura para as suas emoções. Eu creio, eu tenho fé suficiente para crer, em nome de Jesus. Amados, quando falamos de negação, é muito comum nos consultórios de psiquiatria, de psicologia, os pacientes passam várias sessões abordando temas superficiais.
temas corriqueiros, temas aleatórios, porque não querem chegar às dores mais profundas. E é muito comum também, quando chega um momento que chega nas dores mais profundas, a gente, enquanto profissional da área, sabe até quando o paciente não vai voltar mais. Aí, muitas vezes, as pessoas passam por processo psicoterapêutico e falam, não, aquela psicóloga não adiantou, não. Ah, não dei certo, isso é porque começou a mexer na ferida que a gente não quer. Começou a entrar no processo que a gente quer deixar no mais profundo do escondido. Porque olha só, muitas vezes a gente coloca um emplastro em cima da ferida. Sabe? Aí a ferida tem um alívio da dor, mas o emplastro está ali. E o divã de Jesus, diferente do divã de Freud, onde o paciente ficava de costas para ele, virado para lá, para ter mais liberdade de falar das dores, para que não houvesse constrangimento no momento de falar, o divã de Jesus é face a face. O divã de Jesus nós não precisamos ter situações que nos levam a ficar constrangidas, não. Entende? E aí quando nós colocamos as coisas para fora de uma forma intencional, e as nossas dores são de certa forma conhecidas, o Senhor vem com a cura, com a libertação, com a transformação. Sabe por quê? Meus amados irmãos, se nós não fizermos isso, nós entramos no princípio de repetição dos atos, onde estão escondidas as dores mais profundas que carregamos na nossa alma. Aí o que acontece? Nós vivemos uma busca compulsiva externa, que esconde demandas internas, onde nós procuramos em coisas, em pessoas, em situações, aliviar os vazios da nossa alma, que somente o Senhor pode preencher. E essas coisas, pessoas que podem ser até mesmo os familiares, dinheiro, se tornam os nossos ídolos. E o vazio da alma continua. Sabe por quê? O vazio da tua alma, minha irmã, tem o tamanho de Jesus. O vazio da tua alma, meu irmão, tem o tamanho de Jesus. Não adianta nós buscarmos em tantas coisas, tantas situações, batermos em tantas portas, quando verdadeiramente, só quando nós tivermos um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor dos Exércitos, o leão da tribo de Judá, aquele que era e é e há de vir, ele está no poço, ao meio-dia, hora sexta, ele espera por ti, mulher, homem. Ele tem a água da vida, ele tem o tamanho do vazio da tua alma. Só ele consegue preencher esse vazio existencial que você carrega. Oh, labassurianda labaraia. Eu sei, eu não quero aqui romantizar a tua dor, meu irmão, minha irmã. Eu atendo pessoas, e eu sei o que pessoas passam. Tem situações que a gente não pode romantizar. Tem situações que pessoas enfrentam, que a gente fica impotente, a gente pensa assim, meu Deus, como ajudar? Como ajudar a pessoa que passou por tamanha dor, por tamanho trauma, por tamanho problema? Mas realmente nós somos limitados. Mas o Deus que nós servimos, não. O Jesus que veio, se fez homem e passou por tudo isso que a gente passa, para Ele não há limites. Ele tem a água viva. A água que pela qual, se nós tomarmos e nos alimentarmos todos os dias, nós não teremos mais sede existencial. Teremos todas as nossas feridas curadas. Louvado seja o nome do Senhor. Próximo tópico, confronto que cura e não que condena. Ei, Jesus não condenou aquela mulher. Primeiramente, ele teve um encontro maravilhoso de cura e libertação. Olha o que diz os versículos 15 e 16, o que nós lemos o 15. A mulher lhe disse, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse, vai, chame o seu marido e volte.
Depois que Jesus teve a convicção e a certeza de que ela estava completamente curada, ela aceitou a água viva. Senhor, me dá dessa água, eu quero. Eu quero essa água, porque então eu não vou voltar aqui nunca mais para buscar essa água que eu venho buscar aqui. Aí Jesus disse, vá, busca o seu marido e volte. Aí o que aquela mulher disse para Jesus? Eu não tenho marido. Aí Jesus disse, bem falaste que não tens marido. Porque você teve sim, que o que você tem não é o seu marido. Entenda, Jesus quer curar as tuas emoções. Jesus quer te dar a água viva. Mas Ele também confronta o teu pecado. Ele te oferece a água da vida, mas Ele confronta o teu pecado. Depois Ele confrontou o pecado dessa mulher. Porque não adiantava ela sair dali apenas com esse alívio dentro da alma e continuar com as mesmas práticas que ela tinha em uma vida de entrega completa ao pecado. Não tem como nós termos as nossas emoções completamente saradas, a cura de todos os nossos traumas, a cura das nossas feridas, se nós não vivermos uma novidade de vida. Ei, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós estamos vivendo novidade de vida. E aquela mulher foi confrontada em seu pecado, então ela entendeu. Mas Jesus não repreendeu ela com palavras ofensivas, com olhar de exclusão. Foi com amor, porque é com amor que Ele faz com a gente. Porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio, Ele é longânimo, né? Ele permite que a gente escolha os próprios caminhos pelos quais nós vamos trilhar. Mas então, nós temos que lidar com o pecado, se nós quisermos ter a nossa estrutura emocional completamente liberada. Olha, meu irmão, minha irmã, talvez você não veio aqui para ouvir isso. Mas de Gênesis a Apocalipse, na minha Bíblia, que eu acredito que é a sua também, não existe um versículo sequer que não haja condenação do pecado. O pecado é a raiz de todos os males. É o pecado que adoece a nossa alma. Aliás, as feridas que você carrega foram usadas por pessoas, talvez, que te feriram porque estavam possessas de um espírito maligno de um pecador. O diabo ainda está solto, meu irmão, minha irmã. Chegará um dia que ele será preso. Mas enquanto ele está solto, ele usa pessoas. Pessoas usadas por ele ferem pessoas. Talvez você foi pessoa que foi ferida profundamente por outra pessoa usada pelo diabo. O pecado, desde que entrou na humanidade, eu e você somos homens e mulheres com a natureza caída, a natureza adâmica. Mas Ele, o próprio Deus, enviou o segundo Adão na terra. Aquele que veio, morreu pelo meu e pelo seu pecado. E sabe o que lá no livro de Colossenses diz? Que Ele expôs todos os principados e potestades, expôs ao ridículo e triunfou sobre eles. O que ele quis dizer? E você também pode triunfar sobre todo principado e potestade que possa acompanhar a tua vida, que possa instruir você de alguma forma, que possa estar na tua mente, que possa estar no teu trauma. Ele triunfou na cruz, quando foi crucificado, morreu e ressuscitou, para que eu e você tivéssemos condições de viver uma vida limpa, de viver uma vida transformada, de viver em novidade de vida e de ser completamente livres e escravos do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus. Amados, o livro de Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Olha, você pode esconder do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa. Você pode esconder do pastor da igreja. Você pode esconder. Mas de Deus a gente não esconde nada. E aí a palavra, esse versículo é forte. Fala que se a gente encobrir essas transgressões, nós nunca vamos prosperar verdadeiramente. Talvez você pode até prosperar em algumas áreas. Uma área que você estará assim, sempre incompleta.
Às vezes Deus te prospera financeiramente, mas você tem crises existenciais, você tem problemas em outra área. Talvez Deus te prospere em algumas áreas, em outras não, porque não somos completamente completos quando nós não deixamos aquilo que desagrada ao Senhor e vivemos em novidade de vida. Amados, olha que interessante para nós já caminharmos para o fim. Quando Jesus toca nas feridas da alma daquela mulher, vamos ver os versículos 19 e 20. Percebe aqui que ela muda completamente de assunto. Veja aqui, 19 e 20. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus está falando para ela: bem sei que você não é casada mesmo, porque você teve um monte de marido e o que você tem não é seu marido. Ou seja, Jesus confrontou ela: você está vivendo em adultério, minha irmã. Você está com a vida bagunçada aí, tem um trem errado aí. Aí o que ela faz? Sai completamente pela tangente. O que tem a ver o que ela trouxe para Jesus aqui, depois que Jesus confrontou ela? Ela não queria falar sobre aquilo. Porque ouvir certas verdades levanta em nós mecanismos de defesa. Como seres humanos que somos, resistências. Mas sabe qual é o maior especialista em quebrar resistências? O Espírito Santo de Deus. Ele é o maior especialista em quebrar resistências. E Ele está aqui nessa noite. Eu tenho essa notícia para te dar. E Ele vai quebrar toda e qualquer resistência que pode existir na sua mente. E você vai trazer à luz do meio-dia o que precisa ser trabalhado pelo Senhor na sua vida. E eu profetizo, em nome de Jesus, do Senhor dos Exércitos, a partir desse dia, você vai viver em novidade de vida. Você vai ter as suas emoções curadas, como aquela mulher teve ao encontrar com Jesus. Você vai ter o teu pecado perdoado, como aquela mulher teve ao momento que ela entendeu. Você não vai mais sair pela tangente, entrar por um caminho que não é o caminho que o Senhor trilhou para você. Você vai viver a verdadeira paz que o Senhor tem para você e para a tua família. Sabe por quê? Quando você posiciona, meu irmão, minha irmã, a promessa de Deus vai para os seus. Quando você posiciona, o teu legado começa a ser construído diferente. Quando você posiciona, a tua biografia começa a ser escrita pelo dedo de Deus. E não é só você que ganha, não. Os teus descendentes ganham, porque a bênção do Senhor acompanhará todos os teus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, nós vemos que o Senhor responde para ela, que não importa aonde um adore, o outro adore, porque virá o momento em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Não importa o monte, não importa se é Jerusalém, se é Samaria, aonde que é, Jesus importa que você o adore em espírito e em verdade. E para que você o adore em espírito e em verdade, você tem que estar com a tua vida completamente limpa, meu irmão e minha irmã, porque Deus sonda é o coração, Ele sabe o que passa aí dentro, Ele sonda os pensamentos. O salmista disse que antes mesmo que uma palavra saia da tua boca, o Senhor conhece. Você acha que você esconde as intenções que estão no seu coração? Esconde não. Ele sonda e Ele busca verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Da vergonha foi ao propósito. Para encerrar, a Bíblia diz que deixou a mulher ali o seu cântaro. Ela foi com o cântaro para buscar água, mas ela encontrou a verdadeira água da vida. Ela não lembrou de cântaro mais não.
Ela deixou ali o seu cântaro e foi correndo ao encontro daqueles samaritanos para dizer: ei, eu tive um encontro verdadeiro com um homem que ele me deu a verdadeira água, eu não tenho mais sede, eu fui curada. E nós sabemos que aquela mulher se tornou uma missionária maravilhosa ali naquele lugar, onde só havia o pecado, onde havia a lei, onde tudo estava misturado, bagunçado. Isso te lembra alguma coisa, meu irmão, minha irmã? Você não está vivendo nesse momento, nesse mundo, onde o pecado está fedendo as suas narinas, onde você não vê mais nada aí fora, a não ser coisas horrorosas, onde a gente custa acreditar o que os seres humanos estão sendo capazes de fazer? Deixa o teu cântaro para trás nessa noite. Deixa o teu cântaro para trás, não importa com o teu cântaro, não. Saia, pregando, curando em nome de Jesus, libertando pessoas. Ei, sabe o que Deus diz para você nessa noite? Eu quero fazer primeiro em você, para depois através de você. Ele conta contigo, e você precisa ter convicção de que você está completamente curado, para que você saia aí, espalhando essa cura. Sai aí, vai na Samaria, meu irmão, minha irmã. Tem muitos pecadores precisando ouvir a voz de Deus em Samaria. Tem muitas Samarias ao seu redor. Tem muitas pessoas precisando ver a cura que Deus fez na tua vida, para que Ele faça através de ti. Aleluia. Fique em pé em nome de Jesus. Oh, labassurianda, labarabassurianda, laia. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Oh Deus, oh Pai, quero ministrar sobre a sua vida a cura, a transformação, a libertação. Essa canção foi cantada no início do culto, sem os ministros do louvor saber o que eu ia ministrar. Você tem dúvida que é o Espírito Santo que está conduzindo tudo? Meu irmão, minha irmã, é o teu momento com Deus. Eu não conheço a tua vida, não sei o que você carrega, por onde você passou, onde os teus pés pisaram, mas eu sei que aquele que tem a água viva está aqui, e quem bebe desta água nunca mais terá sede.